mais uma vez, nos encontramos para falar um tema que é de relevância para todos nós. E eu pediria ao pessoal que colocasse, então, a apresentação, que nós já vamos aí direto no tema. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, ela já é bastante significativa do ponto de vista de esclarecer qual que é o grande objetivo, não só dessa apresentação de hoje, mas, na verdade, de todo o trabalho da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Nós temos aí, no canto direito, uma imagem que é bem moderna. Nós temos um celular que está aí conectado com a vida atual, a vida agitada, frenética, cheia de opções, uma vida tecnológica. E, por outro lado, temos aí a imagem mais clássica que nós podemos perceber, que são os papiros, onde estão armazenadas as informações mais fundamentais de todo o caminho de iniciação. Então, isso aí mostra que a Escola da Rosa Cruz Áurea é um instituto de ensino Rosa Cruz moderno, mas que se apoia sobre as tradições da filosofia perene, que é esse símbolo aí que faz essa conexão. Quando nós falamos desse tema, tanto da magia quanto da iniciação, esse tema está dentro do ciclo do mês, e é claro que nós vamos ter que fazer um link em algum momento com as apresentações que foram feitas anteriormente, de tal forma que nós possamos caminhar para compreender o que é uma realização que seja plena do ponto de vista do objetivo de uma escola espiritual, que é a realização no espírito, claro, né? E, então, para provocar todos nós aqui, no bom sentido, é claro que nós sabemos que esse tema, falar de magia, é um tema que causa muito interesse. É um tema que provoca muita discussão. É um tema que, por natureza, é polêmico. É um tema que é daquele tipo, me ama ou me odeia. E é um tema, ao mesmo tempo, obscuro e, para muitos, impenetrável. O que a escola quer fazer é mostrar que esse tema pode ser visto como num cristal, que reflete uma cor, a mesma cor em matizes diferentes. Esse mesmo tema pode e deve ser visto do ponto de vista da escola. Mas nós sabemos que existem tipos e tipos de magia, não é verdade? Então, existem aquelas magias que são baseadas em vestimentas, em cerimônias, em protocolos, etc. Seria magia cerimonial, a magia natural que usa forças da natureza, chás, ervas e outros tipos de coisa. Magia que guarda relação entre aquele que pratica e aquele que recebe. Por exemplo, um voodoo, você estabelece uma relação entre duas pessoas. Magia divinatória, magia caótica que mistura tudo, magia em que as pessoas fazem juramento de sangue, magia teúrgica em que as pessoas fazem conexão com seres desencarnados, magia que você faz a projeção do campo mental, magia em que você leva em conta elementos ou elementais da natureza, magia popular, que os nossos avós falavam, né? Está com espinhela caída, está com vento virado, coisas que são bem do gosto da... Hoje talvez não, mas no passado isso era coisa bem comum, até pela própria formação brasileira. A magia negra, que tem objetivos escusos, magia branca, que tem supostamente objetivos elevados, e assim por diante. Diante disso tudo, a pergunta que nós fazemos é: o que é magia gnóstica? Porque nós não vamos falar nada dessas outras. Nós queremos focar naquilo que é magia gnóstica. Mas o que caracteriza esse
essa pleiade de opções de magias que nós estamos colocando aqui. Tem um elemento fundamental. Esse elemento fundamental é essas, e aqui é só para citar algumas. Todas essas magias, via de regra, elas giram em torno de um elemento central da vida humana, chama-se ego. Então, quando você faz uma magia para trazer a pessoa amada, ou quando você faz uma magia para fazer mal a uma pessoa, enfim, o que for, de alguma forma, via de regra, tem o elemento central que domina a vida humana, que é o ego. É o objetivo do eu. É o objetivo do eu quero para mim, ou eu quero para os meus, e assim por diante. E na magia gnóstica, nós não temos isso. Pelo menos o objetivo dela não é ter esse tipo de aproximação. O objetivo da magia gnóstica é nos levar a uma compreensão de um objetivo superior da vida, de tal forma que, levando em conta a origem da palavra magia, que poderia ser dita como apoiar com forças um processo que nos leva a alcançar um objetivo, nós poderíamos dizer que a magia que se apoia na gnosis, que é a sabedoria interior, que não pertence ao ego, deve apoiar com forças também superiores, alcançar um objetivo que nada mais é do que suplantar um estado de vida que é o estado de vida atual, fazendo uma transformação estrutural em todo o sistema de vida humana. E aí nós nos lembramos imediatamente daquilo que foi falado na palestra da semana passada, que teve os dois principais objetivos logo de início colocados, que foi o seguinte: a alquimia, que também é um processo mágico, deve começar com dois pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é o espírito, representado pelo sol, e o segundo ponto fundamental é a alma. E, em decorrência da descoberta da força do ouro ou do espírito no próprio interior, descoberta essa realizada ou acompanhada pela transformação da alma, é que vai se transformando todos os elementos, e aí a alegoria que foi usada na semana passada foi falar tanto dos elementos planetários, das forças planetárias, e também dos elementos alquímicos associados. Então, falou do Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e assim por diante, não é? E o que nós queremos hoje é acrescentar dois novos elementos nessa lista. Perdão pelos balõezinhos, me avisaram para eu não fazer nenhum tipo de gesto aqui, mas saiu sem querer. Então, nós precisamos de dois novos elementos que vão completar, então, a lista, partindo aí de Mercúrio para baixo, nós vamos deixar o Sol e a Lua, vamos deixar aí, e vamos partir de Mercúrio, e vamos continuar, e vamos descobrir que dois elementos são esses, que dois elementos planetários são esses que vão ser fundamentais na consecução da magia gnóstica. Então, agora nós vamos passar de novo pela percepção do ponto de vista da sequência daquilo que nós poderíamos dizer são os passos mágicos que cada candidato, que cada candidata deve viver no seu próprio interior para que as duas forças planetárias superiores, e já adiantando, são duas forças planetárias transpessoais, ou seja, que estão além do campo da pessoalidade, possam entrar em
em funcionamento, em operação no processo mágico, gnóstico, que a escola da Rosa Cruz Áurea propõe. Tá ok? Esse processo vai ser como que uma escada. Só que essa escada, diferente dessa que está aí, porque isso aí é só uma alegoria, é como se fosse uma escada em espiral. Não uma espiral tão acentuada quanto essa, mas imagine uma espiral bem mais suave, em que nós vamos subindo os degraus pouco a pouco, e não como uma escada comum. Por quê? Porque esses degraus eles precisam ser percorridos de uma maneira muito segura. Porque nós não estamos lidando, assim como foi falado na semana passada, nós não estamos lidando com processos que sejam isentos de risco. Todo bom alquimista sabe que as misturas no atanor, no forno alquímico, no vaso de mistura, precisam ser levadas a efeito cuidadosamente, porque qualquer mudança rápida, qualquer introdução rápida de um ingrediente no processo alquímico pode levar a uma explosão. A mesma coisa acontece com os 7 passos mágicos da magia gnóstica. Eles não podem ser prescindidos. Eles não podem ser acelerados. E eles não podem ser esquecidos da sua ordem fundamental. Da mesma forma que o alquimista ele começa na preparação do forno, para que, em último lugar, ele alcance a substância divina, o ouro, que é o espírito, da mesma forma, o mago gnóstico, ao executar em si esses 7 passos mágicos, ele deverá estar totalmente consciente de que ele não executa esses passos mágicos para si. Porque senão ele está fazendo uma magia egocêntrica. E magia egocêntrica é uma daquelas várias que a gente citou lá atrás. Então, aqui está o grande ponto de atenção que todo aquele que coloca os pés no processo da magia gnóstica precisa ter. Em primeiro lugar, é preciso ter uma referência clara de que aquilo que está sendo feito é muito menos para ele e muito mais para o espírito que está nele. E é por isso que nós dizemos que o processo mágico gnóstico deve ser feito em autoesquecimento, em autoentrega, em autotransformação, autoiniciação. Porque é somente por meio dessa maneira de trabalho que o ego fica de lado nesse processo. Então, nós vamos falar de um processo em que nós precisamos dissolver uma realidade, nós precisamos reconstruir uma realidade, e aí estão os 2 princípios alquímicos básicos, o solve e o coágula, e só então nós vamos chegar na realização plena. Lembram-se do título? Realização plena. Magia, iniciação, realização plena. A realização plena é conseguida pelo fogo do espírito. Como nós não temos uma imagem que nos indique o que é o fogo do espírito, nós escolhemos essa daí que vocês podem imaginar como sendo uma flama que não tem dimensões, é uma flama adimensional, ok? Quais são, então, os passos que nos levam, e aí nós vamos fazer uma conexão, de certa forma, bem rápida, porque o objetivo aqui é nós entrarmos o mais breve possível nas perguntas e respostas, mas vamos fazer uma conexão com o que foi falado na semana passada. Bom, o primeiro ponto é que
Mercúrio é o grande renovador da cabeça. Tudo aquilo que está no campo mental do ser humano precisa ser reconstruído. Tudo aquilo que está no campo das ideias, do pensar concreto, precisa ser trabalhado. Tudo aquilo que está no campo das conjecturas deve ser percebido claramente. Então, esse é o primeiro passo. A lógica humana e o pensar humano não são divinos. Se nós não percebermos isso dentro de nós, se nós não entendermos que a lógica humana é como que irracional perante o pensar abstrato, o primeiro passo, que é sumamente decisivo, ele não vai ser executado. Tá? Então, o segundo passo é quando, tendo sido feita a renovação da cabeça, nós partimos para a purificação do coração. E aí nós encontramos uma batalha que é mais difícil do que a batalha da cabeça. Porque você se lembra que nós falamos de uma escada? O segundo degrau da escada está mais longe da realidade do que o primeiro. Então, o primeiro e mais fácil degrau de ser alçado é o primeiro. O segundo é mais difícil. Porque no coração está a própria identidade humana. No coração está a própria noção daquilo que diz eu sou assim. É o campo da identificação. E isso é muito mais sutil do que o campo mental que pensa. Então, esse passo é muito mais difícil. E logo depois, nós temos a purificação da vontade. E para que a purificação da vontade, que é um dos lados do cérebro humano, possa acontecer, é preciso que haja uma base estável e firme entre aquilo que é a minha própria identidade e aquilo como eu me expresso como consciência dessa minha identidade. Porque se esses dois pontos não estiverem transformados pelo campo mágico gnóstico, e aí nós estamos, obviamente, falando de um processo de transformação mágica que se dá dentro de um campo de uma escola gnóstica. Não é verdade? Aqui o que nós estamos falando é o seguinte: tudo isso é a possibilidade que uma escola espiritual oferece aos seus alunos e alunas. Tá ok? Tendo a vontade sido trabalhada, isso significa que a força dinâmica, que antes estava voltada para a manutenção do ego, vai ser orientada de acordo com uma cabeça que se abriu para um campo mental superior e de um coração que descobriu a sua verdadeira identidade, que é a identidade espiritual. E é aí que entra em cena algo que é extremamente sutil. A vaidade de se ser um iniciado. O orgulho de se ter um título. A altivez de se achar um ser espiritual. Mesmo tendo uma cabeça purificada, um coração que arde na verdadeira identidade espiritual, uma vontade que se orienta para a vontade do uno, o elemento da vaidade está ali. Porque Júpiter ainda está falando dentro do ser humano. O aspecto planetário natural ainda está falando dentro do ser humano.
E esse é um aspecto extremamente desafiador, porque é muito mais difícil você olhar para você como um iniciado do que você trabalhar o seu campo do pensamento. Porque o campo da vaidade está muito além da realidade do ser humano. Ele está mais longe. E quanto mais longe, mais sutil, mais difícil e mais desafiador. Mas, tendo esse ser passado por essa iniciação de Júpiter, ele vai encontrar um grande elemento que lá na palestra da semana passada foi falado, que era o elemento do chumbo, que era o elemento pesado, denso, difícil, que é o destino humano, que é representado por Saturno. Porque Saturno significa que a linha mestra da minha vida precisa ser desconstruída. Mas se eu não vencer a vaidade de querer ser alguém espiritualmente, se eu não matar em mim a idolatria de que eu mesmo sou um ser iniciado, o meu destino espiritual continua sendo vítima do campo da vaidade do ego. Então, vejam como agir magicamente contra o próprio destino não é simplesmente jogar um tarô e ver o que vai acontecer na semana que vem. Não é você fazer suas quadraturas, seus trinos, suas ascensões, cauda do dragão e... Não é isso. Não é você ler o que está no fundo do copo com borra de café. Percebe como tudo isso, que tem o seu valor para aqueles que precisam desse tipo de magia natural, percebem como isso é totalmente diferente de você encarar a percepção de que a força do seu destino depende de você renovar sua cabeça, de você purificar o seu campo mental, de você achar sua identidade espiritual, de você fazer a ação da sua vontade se conectar com o primeiro raio do Espírito Cétuplo, que é a vontade divina. E de você se render livre da vaidade de ser alguém que caminha pelo caminho. Puxa, e é só então que você coloca as mãos no leme do seu destino. Mas aqui, amigos, nós chegamos no limite daquilo que nós poderíamos dizer que são os atributos da alma humana. Porque até aqui nós estamos no campo da alma humana. Obviamente, a alma humana que se conecta com o campo divino. E a partir desse ponto, nós chegamos exatamente, porque tudo isso aqui foi falado de outra forma na terça-feira anterior, né? Isso aqui é só uma repetição, só agora que nós entramos realmente naquilo que poderia ser os dois elementos que complementam a palestra anterior. Os elementos transpessoais. Todos esses elementos aqui, quando eles são trabalhados alquimicamente dentro do forno alquímico, dentro do atanor humano, no seu processo de dissolução pelo solvente essencial, que é a força do espírito. Lembra que a palestra inicial falou que tudo começa, da terça-feira, que todo processo começa com Sol? O Sol é o solvente alquímico que vai auxiliar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno no novo processo mágico.
E é quando esse solvente atua que ele abre as portas para os dois planetas transpessoais. E a primeira coisa que precisa ser vencida é que, mesmo tendo colocado em ordem a linha do destino, que foi Saturno, mesmo tendo transmutado o chumbo, o elemento irracional no ser humano, e Urano é a oitava superior de Mercúrio, então aqui é o alfa e o ômega. A gente volta no ponto inicial. Começa com Mercúrio, a primeira espiral. A segunda espiral começa exatamente no ponto de Mercúrio, uma oitava acima, que é a luta contra o irracional. Por quê? Porque toda a vida do campo da criação humana, do ponto de vista da criação divina, ela está longe da razão divina. A criação da vida humana, do ponto de vista divino, é uma irracionalidade. E é por isso que a vida no campo divino planetário se volta muitas vezes contra a própria humanidade, como nós podemos ver só de abrir os sites de jornal. Porque, mesmo sutilizado, ainda falta o elemento racional divino, falta a razão divina. A razão divina é a razão que cria a ordem cósmica. A razão divina é aquela que estabelece a ordem entre os reinos. É a razão divina que coloca as galáxias em movimento milimétrico. É a razão divina que coloca a formação e o crescimento das ondas de vida pelo cosmo, pelos macrocosmos, pelos universos, pelos multiversos e assim por diante. Então, quando nós falamos que o ser humano, do ponto de vista divino, ele é irracional, é porque ele ainda não alcançou a razão divina. Não é porque ele não tem a razão. Ele tem a razão no campo da matéria, no campo do ego. Mas ele não colocou os pés ainda no campo da razão pura divina. E é óbvio que esse passo da magia gnóstica, para aqueles que querem se tornar um mago gnóstico, ele é muito mais desafiador do que simplesmente você colocar ordem no seu campo mental concreto. E, finalmente, nós chegamos naquilo que é o ponto de conexão ou desconexão com a vida divina. O ser humano, ele tem a falsa consciência de ser um Deus. Isso não é, vamos dizer, uma característica má. Isso é uma característica de uma consciência que se desconectou de Deus. Então, quando uma empresa constrói uma réplica de um ser humano, um ser artificial, um robô, no fundo, qual é o elemento que está no pano de fundo da psique do Criador? Não é querer ser um Criador? Só que esse processo, vejam, nós não estamos falando aqui mal da criação, mal da ciência, nada disso.
nós estamos fazendo uma análise de que a vida humana ela é sustentada por uma inconsciência de que se quer ser um Deus fora do mundo de Deus. Isso é o que nós poderíamos dizer ser a falsa consciência Deus. É querer ter o atributo da vida divina no campo da matéria. É querer criar sem ter a verdadeira razão. É querer ser o senhor da vida sem ser o senhor da própria vida primeiro. Então é por isso que essa última etapa, que é a falsa consciência Deus, é o fio da navalha daquilo que separa as ondas de vida que estão em consonância com o plano divino das ondas de vida, como a nossa, que estão separadas da consciência divina. Esse é o ponto da magia gnóstica, que é o mais difícil, porque romper esse limite entre a falsa consciência, Deus, que é a característica do ser humano, para ganhar a proximidade com a verdadeira consciência Deus, significa que todos os atributos da vida humana foram plenamente realizados. Aí a gente volta no título da palestra, realização plena. A realização plena da vida é quando aquilo que se tem como a ilusão de se ser um Deus criador, separado do Deus criador, é vencida. É por isso, amigos, que quando nós falamos de magia gnóstica, nós não estamos falando de influenciar pessoas. Nós não estamos falando de ganhar alguma coisa material. Nós não estamos falando de nada que se conecte com o eu. Porque a verdadeira magia só pode ser realizada plenamente quando a própria percepção de se ser um ego foi vencida em favor da vivência de ser uma vida que está integrada na vida universal. E repetindo, por isso que todo o processo alquímico começa com a partícula de ouro, começa com o espírito, porque o fim desse processo, que é vencer a falsa consciência Deus, é recobrar a verdadeira consciência espiritual, que é o ouro. Aqui, então, nós poderíamos dizer que, chegando nesse ponto, o alquimista conseguiu completar o seu ciclo de transmutação da vida. E é por isso que existe um outro símbolo alquímico que fala disso tudo como sendo a cauda de pavão. Porque na cauda de pavão está todo matizado de transformações energéticas simbolizados pelos coloridos que o amarelo do Mercúrio, o verde do Vênus, o vermelho do Marte, o azul da vaidade, e assim por diante. O laranja do destino de Saturno, o índigo de Urano e o violeta de Netuno, que é a verdadeira consciência divina.
Esse é um maravilhoso símbolo, como todo bom símbolo alquímico, mostra, numa figura simples, um processo gigantesco de transformação interior.